Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Essa semana eu vi um vídeo na internet de um Frei Gilson, se eu não me engano o nome dele, falando sobre a questão da confissão de pecados, a diferença entre os católicos e os evangélicos. Achei interessante porque ele cita no vídeo que para os católicos é mais difícil confessar pecados do que para os evangélicos. Eu vou colocar o vídeo para vocês do padre e eu vou fazer o comparativo na visão evangélica. O católico não se confessa igual os nossos irmãos evangélicos. Os nossos irmãos evangélicos, eles pecam e aí eles se ajoelham na cama, pede perdão para Deus, ninguém sabe o que ele pecou, é ele e Deus ali, ó, só. É fácil desse jeito, né? É fácil, não é? Ah, é coisa mais fácil se fosse assim. Ah, pro católico é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque Jesus pediu assim, falou para os apóstolos: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Jesus estava instituindo a confissão naquele dia. Jesus não falou para confessar diretamente com Deus. Jesus falou: vocês vão perdoar os pecados, apóstolos. Vocês, a quem vocês perdoarem, serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Então vamos lá, falando a respeito do ponto de vista dos evangélicos, tá? Eu não ia falar nada, mas como ele citou evangélico, vou falar, tá bom? Então, primeiramente, quando a gente fala a respeito da instituição de um dogma como a confissão de pecados, eu respeito plenamente os católicos. Tem o dogma que vocês creem que os padres representam também a questão apostólica e que tem essa ideia, né, essa doutrina de que a confissão de pecados ali com o padre é algo sagrado para vocês. Tudo bem, respeito plenamente. Agora, olhando aqui biblicamente, alguns pontos eu quero colocar aqui como observação. Então, se você discordar de mim, você fica à vontade, pode colocar o comentário. Não conheço o Frei Gilson, é a primeira vez que eu vejo um vídeo dele aqui, me mandaram isso aqui, e eu estou analisando a partir da nossa perspectiva, tá bom? A Bíblia ela diz o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então a discussão aqui sobre essa questão de perdão de pecados, os fariseus falam: quem que pode perdoar pecados? Somente Deus. E a resposta de Jesus é a seguinte: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então o texto mostra que Jesus sim é o Filho de Deus e que tem o poder para perdoar pecados. Como a Bíblia orienta essa nossa relação com Deus? Então o padre falou: olha, para o evangélico ele vai para o quarto dele, se ajoelha e ora e fala com Deus. Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 6, versículo 6. É um texto muito próximo à oração do Pai Nosso. Quando orares, entra no teu quarto. Não foi o evangélico, não é doutrina de homem. O próprio Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Então a oração do Pai Nosso, orar ao Deus Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Então o princípio da oração é intimidade com Deus. Então a maneira que nós nos achegamos a Deus é muito mais do que num templo, num lugar específico, é em intimidade com Deus. Ainda assim, continuando, olha como que Deus orienta na oração do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas. Estou lendo na versão católica. Assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Como é a forma de encontrar perdão? Perdoando. Agora, eu não preciso pedir para o padre perdoar o meu pecado, ou para o pastor, se você for evangélico: pastor, o senhor pode perdoar o meu pecado? Não.
nenhum homem tem autoridade para perdoar pecados, segundo as Escrituras. Então, eu perdoo primeiro aprendendo a perdoar. Depois ele fala, perdoai-nos as nossas ofensas, versão católica, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. A medida do perdão de Deus, ela é equivalente à forma com que você perdoa as pessoas. Então, se você busca perdão, a forma que você deve alcançar o perdão, como é? Perdoando as pessoas na mesma medida. A doutrina católica, ela vai defender a partir desse versículo bíblico aqui. Diz que é uma ordenança de Jesus para os apóstolos, para que eles perdoem os pecados das pessoas. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. É uma ordem de Jesus aos apóstolos, mas essa ordem de Jesus, ela não fica somente presa a esse único versículo. Qual é a forma de fazer com que as pessoas recebam o perdão de Deus? É através da confissão de pecados para eles? Não. A maneira que Deus orientou os discípulos, os apóstolos e todos os cristãos, servos de Deus, é pregando o evangelho de Deus e pregando o arrependimento. Ou seja, só Deus é que pode perdoar pecados. Um homem, ele não pode perdoar por Deus. Ele pode perdoar por uma ofensa que alguém fez a ele, mas não ocupar o lugar de Deus perdoando um pecado. Pode ser sacerdote, pode ser quem for. Essa função é exclusivamente de Deus. Exemplo disso é o que acontece em Atos capítulo 2, versículo 38. Quando Pedro prega a mensagem do evangelho para aquelas pessoas, olha o que diz o texto. Pedro lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a forma que ele diz para que as pessoas recebam o perdão dos pecados? Arrependimento. Olha que interessante. Pedro, que é para a Igreja Católica o apóstolo que é a pedra fundamental, onde foi iniciado o papado, Se Pedro tem a autoridade de perdoar pecados, por que ele não perdoou aqui então? Quando ele pregou para essas pessoas? Ele não perdoou e nenhum outro apóstolo, e nenhum outro contexto a gente vai ver os apóstolos perdoando o pecado de ninguém. Simplesmente dizendo para arrepender-se, confessar os pecados, ser batizado em nome de Jesus. Então essa doutrina, ela não tem um fundamento. E ela nem pode ter um fundamento baseado em apenas um pequeno versículo. Porque todo dogma e toda doutrina, ele precisa de uma estrutura de apoio doutrinário, bíblico doutrinário, muito maior, mas bem fundamentado. Então a forma que se cria uma doutrina não é só com um versículo isolado, mas com todo um contexto. E o contexto apresentado aqui, biblicamente falando, é de que a única forma de receber perdão pelos pecados é confessando a Jesus Cristo os pecados, no sentido da relação nossa com Deus, e se arrependendo desses pecados. Deus não coloca ninguém em uma posição de autoridade ou de poder que é exclusivamente de Jesus. O homem, ele pode pregar o evangelho e orientar para o arrependimento dos pecados, mas ele não pode perdoar o pecado e nem dizer vai lá e reza tantos Pai Nossos ou Ave Marias que os seus pecados estão perdoados, porque não é assim que encontra perdão. O perdão é através da fé, que leva ao arrependimento, à compreensão de que você é pecador e que você precisa da graça. É fácil confessar sozinho no quarto? Não. Quantas vezes eu posso falar por mim mesmo? Eu não estou em pecado e eu fico constrangido de orar. Às vezes eu fico relutando o dia inteiro para orar, porque eu sei que aquele pecado está me incomodando. Então quem ama e teme a Deus, nunca é fácil confessar pecados. Então se você gostou dessa explicação, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí o que você acha e compartilha com outras pessoas para que mais pessoas também possam ter conhecimento dessa palavra através desse vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém.